E pessoal, tudo bem? Aqui professor Tutu com mais uma aulinha para vocês. E a aula agora é de tabela periódica, tá? A gente vai ver a relação da tabela periódica com a distribuição eletrônica, com as propriedades dos elementos, certo? Com o número de elétrons da camada de valência, beleza? Então vamos lá que tem muita coisa relacionada com tabela periódica no estudo da química, ok? Pessoal, eu vou começar te falando que a tabela periódica ela é dividida em 18 grupos ou famílias, olha só, que são colunas aqui na vertical, ok? 18 grupos ou famílias que são colunas na vertical. Então, olha só. São 18, tá? Daqui a pouco a gente vai ver um slide aí com os nomes das famílias, tá? Então, são 18 grupos ou famílias, tá bom? Lembrando que se tiver algum exercício que fala assim, qual o grupo no qual pertence esse elemento? Gente, grupo é sinônimo de família se tratando de tabela periódica. Não fica procurando assim, grupo em relação ao quê? Não. O grupo é sinônimo de família, tá bom? Então tá. Além dos 18 grupos e famílias, a gente tem também 7 linhas na horizontal. Essas 7 linhas são chamadas de períodos, tá? São 7 períodos. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então agora você sabe, na vertical famílias, na horizontal períodos. São 18 famílias e 7 períodos, ok? Beleza. Agora, a gente também pode dividir os elementos da tabela periódica em típicos, né? Deixa eu apagar aqui. A gente pode dividir em típicos ou representativos, né? Olha, esse grupinho aqui, né? Essa galerinha somada com essa daqui, a gente tem, juntando isso daqui, os elementos típicos ou representativos. Cofei essa linha aqui. Olha aqui, ó. Esses daqui são típicos, elementos típicos ou representativos, ok? O que não seria típico ou representativo seriam os elementos de transição, também chamados de metais de transição, que é essa turminha aqui, ó. Os metais de transição, né? Agora, a gente tem transição interna e transição externa, tá? Essa turma que está bem aqui, ó, é de transição externa. Essa turminha que está bem aqui, ó, não sei se dá para ver direito, é de transição interna, ok?
Aliás, essa linha na horizontal nós chamamos de série dos lantanídeos, tá? Essa é a série dos lantanídeos. E essa linha aqui de baixo é a série dos actinídeos, beleza? Então, em cima, série dos lantanídeos, embaixo, série dos actinídeos, né? Essas séries, elas estão nessa altura aqui da tabela periódica. Olha, a série dos lantanídeos é como se ela encaixasse bem aqui, olha, na tabela. Se a gente pudesse abrir a tabela bem nesse ponto aí, ó, e encaixasse essa série, a tabela ia ficar muito comprida, muito larga, né? Mas seria isso. Agora, esteticamente falando, ficou mais interessante colocar esses elementos embaixo, né? Para a tabela ficar mais curtinha, tá bom? Mas essa daqui seria a série dos lantanídeos. Lembrando que os lantanídeos estão no sexto período, ok? Os lantanídeos estão bem aqui, ó, no sexto período da tabela periódica, ok? E os actinídeos estão no sétimo período da tabela periódica, tá? Então, ó, sétimo período e sexto período, tá? Então é como se esses elementos estivessem aqui, ó, estivessem, né, numa região aqui entre a terceira e a quarta coluna, tá bom? E quem está neste quadrado aqui, que está com um asterisco, é este elemento bem aqui, ó, é o lutécio, ok? E quem está naquele quadradinho de baixo é o laurêncio. Agora, aqueles que são realmente de transição interna são mesmo até aqui somente. Esses dois aqui, eles fazem parte ali do transição externa, ok? Então tá, eu costumo falar que aqui dentro é como se fosse aquele fichário, sabe aqueles fichários de aço cinza, tá? Que tem geralmente em secretaria de escola? Pois é como se fosse um fichário daquele, um arquivo daquele, onde você puxa a gaveta, né? Tem um lugar para enfiar a mão, você puxa a gaveta, e é como se lá dentro cada pasta de arquivo fosse um elemento desse aqui, ó, de transição interna, tá? Interna, tente lembrar, transição interna porque está dentro da gaveta, né? Eu vou mudar de cor aqui para mostrar essa ideia para vocês, olha só. Vou colocar uma cor mais clarinha. Ó. Isso daqui, ó, como se fosse uma gaveta, ó, do arquivo. Eu tenho um arquivo aqui, ó, que tem várias gavetas, né? Aquele arquivo de aço cinza. Imagina que aqui é aquele lugar que puxa, ó, você puxa a gaveta, né? Quando você puxa, vem um monte de pasta ali dentro. É como se todos esses elementos aqui embaixo, ó, cada um fosse uma pasta dentro daquele arquivo. E todos os lantanídeos estão na primeira gaveta e todos os actinídeos estão na segunda gaveta. É uma bela forma de lembrar. E é por isso que a gente os chama de transição interna, porque estão dentro da gaveta. Pode pensar assim. Ok? Assim dá pra gente lembrar disso daí. Ok? Então vamos para o próximo slide. Pessoal, aqui nós temos, né, os nomes das famílias, né, os principais nomes das famílias ou séries, né? E vamos lá, aqui ó, lembrando, antes de falar dos nomes, a gente tem que lembrar que existe uma numeração, tá? Existe uma numeração para as famílias ou grupos que estão na vertical. E como é que é essa numeração? Olha só, você pode considerar a numeração de 1 a 18, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vai até 18. Você pode considerar assim.
tá bom? Ou você pode considerar as famílias divididas em A ou B, tá? Então, olha aqui, ó, família a primeira que é a 1A, família 2A, aí pula todo esse vale e vai continuar do outro lado, família 3A, família 4A, família 5A, família 6A, família 7A. Essa família 0 também pode ser chamada de família 8A. Ok? Então as famílias A estão aí. Agora, temos também as famílias B, né, que são os metais de transição. As famílias B também têm numeração. Eu sei que você vai achar essa numeração um pouco estranha. Olha só, começa da 3B, né? Então vem 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Agora vem uma coisa estranhíssima, olha. 8B, 8B, 8B. Não está errado, não. Isso aqui nós chamamos de tríade da 8B. Né? Elementos com características peculiares e muito parecidas. Daí vem, começa do 1 de novo, 1B e 2B. É assim mesmo. Tá? Por isso que não é muito comum a gente trabalhar falando o nome de famílias B nos exercícios. Muito raro. Agora, se você, por um acaso, quiser achar a lógica disso, olha, você também pode pensar assim, olha, olha aqui, ó, 2, depois 2 vem o 3. E aí vem 4, 5, 6, 7, 8. Olha, aqui em cima é 3A, né? Aqui em cima é 3, né? Então eu tenho 2 e 3, ó. Vai do 1 ao 8 e depois vai do 1 ao 8 de novo. Tá? Muito doido, eu sei. Mas vamos lá. Então tem essa numeração aí. A gente pode simplesmente fazer de 1 a 18, mas é muito interessante saber a numeração das famílias A e das famílias B, tá, gente? Muito interessante, principalmente as famílias A, porque a gente vai ver que as famílias A vão nos dizer qual o número de elétrons na camada de valência, tá? Então se liga aí. Agora vamos para os nomes das famílias, tá? Olha só, família 1A, atenção, o hidrogênio que está bem aqui, ele não faz parte da família 1A. Ele está nessa coluna, mas ele não faz parte da família 1A. Tudo bem? Porque ele tem características muito diferentes dos metais alcalinos da família 1A. Então, olha, a família 1A é a família dos metais alcalinos, certo? Família dos metais alcalinos. Família 2A é a família dos metais alcalino-terrosos. Família 3A é a família do boro. Família 4A, família do carbono. Isso porque a família do boro tem o primeiro elemento é o boro. Família do carbono, o primeiro elemento aqui é o carbono. Tá? Família 5A, família do nitrogênio, também o primeiro elemento é o nitrogênio. Família 6A, essa tem um nomezinho, ó, calcogênios. Família 7A, halogênios. Família 8A, o 0, é a família dos gases nobres, ok? Então aqui a gente já diz que são metais de transição e também já dissemos lantanídeos e actinídeos, ok? Bom, antes de chegar nesse ponto, eu vou voltar com vocês aqui na primeiro slide, para a gente falar outra coisa muito importante, tá? Existe
uma divisão muito importante que eu acho que todo mundo esquece é aquela divisão sobre onde é metal, onde é ametal, onde é semimetal, onde é gás nobre e onde é hidrogênio. Eu acho que a galera esquece principalmente. Muitas vezes eu pergunto, olha, esse elemento aí é metal ou ametal? E aí eu reparo que as pessoas não se lembram se é metal ou ametal. Principalmente isso. Certo? Estou apagando aqui. Então, olha só. Vamos aproveitar que essa tabela está bem coloridinha. Olha, já sabemos, né? Vou mudar de cor aqui. Já sabemos que lá na família 8A nós temos os gases nobres. É ou não é? Olha, aqui são os gases nobres, ok? Então, essa galerinha aqui é dos gases nobres. Toda essa galera de verde, olha aqui, ó. Olha só. Toda essa galera de verde aqui são os ametais. Beleza? Veja que são poucos ametais, né? Essa escadinha que foi feita aqui de vermelho, tá? Ela tem um motivo de ser. Antigamente, esses elementos que estão de vermelho bem aqui, eles eram chamados de semimetais. Por que semimetais? Porque abaixo deles, aqui, ó, daqui para baixo, onde está tudo amarelo para baixo, são os metais. Metais, né? E isso inclui praticamente toda a tabela. Tá? Isso aqui tudo, ó, tudo isso que você vê, ó, tudo isso metais. Tudo isso aqui que eu estou rabiscando são metais. Antigamente considerava assim os semimetais. Hoje em dia está em desuso, tá? Essa coisa de semimetais está em desuso. Então, a gente tem reparado que alguns elementos são, por exemplo, germânio, estou colocando um M de metal, polônio. Alguns elementos estão sendo classificados como metais e outros como ametais, né? Mas assim, eles são semimetais porque eles têm características que se assemelham em alguns pontos aos metais e em alguns pontos aos ametais. Mas a gente percebe aí que esse termo semimetal está em desuso, pelo menos nos exercícios mais novos, tá? De Enem e vestibulares. E o que a gente tem reparado é o seguinte, quem está para cima da escada tem mais semelhança com os ametais. E para baixo da escada tem mais semelhança com os metais, né? Inclusive essa escada aqui a gente pode redesenhar ela bem assim, ó. A gente pode fazer essa escada aqui assim, ó. Então perceba, quem está em cima do degrau tem propriedades mais parecidas com os ametais. E quem está abaixo do degrau são mais parecidos com os metais, tá? Então tem essa
essa divisão hoje ao invés da divisão de semimetais, tá? E a gente tem um outro grupo à parte, tá? Um outro grupo à parte que é diferente de todo mundo, que é esse daqui, ó, que é do hidrogênio. Então a tabela ela pode ser dividida em hidrogênio, ó. Não estou nem vendo o cursor, que é da cor da... é muito clarinho. A gente pode dividir a tabela também em hidrogênio, metais, que é quase toda a tabela formada por metais, ametais e gases nobres. Também podemos dividir assim, tá? Hidrogênio, metais, ametais e gases nobres. Beleza. Agora vamos falar dos blocos da tabela periódica, tá? A tabela periódica ela também pode ser dividida em bloco S, que você está vendo bem aqui, ó. Bloco S, bloco P, sabe? Os subníveis SPDF, bloco D e bloco F, tá? A tabela pode ser dividida assim também. Por que que o bloco S é o bloco S? Porque todos os elementos do bloco S terminam sua distribuição com S. Se forem da família 1A, terminam com S1. Se forem da família 2A, terminam com S2. Eu sei que o hidrogênio que está bem aqui não é da família, mas ele está na coluna, ele também termina com S1. Termina a distribuição eletrônica, tá? No bloco P, gente, me lembra aqui, quantos elétrons o subnível P consegue levar, consegue carregar? 6 elétrons, correto? Então é de se esperar. Ó, o bloco S tem duas colunas, duas famílias, por quê? Porque o subnível S comporta 2 elétrons. E o bloco P vai ter quantas colunas de acordo com essa lógica? Vai ter 6, porque comporta 6 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? 6 elétrons. Então, olha, a primeira família do bloco P termina... A primeira família do bloco P termina com P1, que é essa coluninha aqui. A segunda termina com P2, depois com P3, depois com P4, depois com P5 e depois com P6. Certo? P1, P2, P3, P4, P5, P6. Então, você está vendo que está até escrito aí, ó. Está escrito aí na própria linha, ó. Certo? E o bloco D? Professor, o bloco D comporta até 10 elétrons. Quer dizer que vai ter 10 colunas? Sim, muito bem, você pegou a ideia. Vai ter 10 colunas. Olha, a primeira coluna aqui vai terminar com D1, a segunda com D2 e assim sucessivamente, até chegar no finalzinho aqui, D9 e D10. Tá bom? Ok? E o bloco F? Mesma coisa, ó. Termina com F1, termina com F2, termina com F3 e por aí vai, até chegar em F14. Professor, por que que tem 15 elementos na série dos lantanídeos e na série dos actinídeos? Eu contei aí, deu 15 e você só vê até o F14 aí, ó. É porque eu disse para você que este elemento aqui, que é o lutécio, ele está na tampa do arquivo. Então é do bloco D, termina com D1. E esse daqui, que é o laurêncio, ele está na tampa do arquivo de baixo também. E ele também termina com D1, porque ele é daqui dessa coluna. Tá bom? Eles só não estão lá para poder deixar bem claro
que existe, né, e onde é a localização dos lantanídeos e dos actinídeos. Certo? Agora, uma outra coisa também que a gente pode destacar é o período, tá? O período indica qual é a camada de valência, tá? O período indica qual é a camada de valência. Por exemplo, qual é a camada de valência de um elemento do primeiro período? É 1. Certo? Qual é a camada de valência de um elemento do segundo período? É 2. E por aí vai, são 7 períodos. Então, olha aqui, ó. O que você tem na camada de valência desse elemento aqui, ó, que é o frâncio? O que você tem na camada de valência dele? Olha ele aqui, ó. Olha lá, 7º período. Olha, família 1A termina com S1. Então, você tem na camada de valência 7S1. Olha o que está escrito lá. Ah, vamos pegar esse elemento bem aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui onde eu estou rabiscando? 5º período. Ele está no 5º período. Pode contar, ó. 1, 2, 3, 4. 5º período. 5º período. 5ª família do bloco P. Olha aqui, ó. Termina com P5. Então, a camada de valência dele vai ter lá 5P5. Tá? Além do 5S2 que teve que ter, né? A gente vai falar isso mais para frente. Então, e se for um lantanídeo aqui, ó, o lantanídeo, o quarto lantanídeo, né? O quarto da série dos lantanídeos. Gente, os lantanídeos estão no 6º período, certo? Então, como é que fica? 6 é a camada de valência dele, tá? 6 é 6º período, 6 é a camada de valência. Mas ele vai terminar a distribuição, o subnível mais energético dele é 4F4. A gente tem que ter muita atenção no seguinte: o bloco S e o bloco P, que são típicos ou representativos, eles terminam com aquilo que tem realmente na camada de valência. No bloco D e no bloco F, a gente vai ter, terminando a distribuição eletrônica, né, o subnível mais energético, vai ter com um subnível que não faz parte da camada de valência, tá? E já já eu mostro a fórmula para vocês que a gente usa para poder saber como termina a distribuição de cada um aqui desse bloco, tá bom? Vou mostrar aí nos próximos slides aí, ó. Por exemplo, pessoal, olha só. Aqui para os representativos, tá? Para os representativos. Se é da família 1A, tem olha, muito importante isso. A família A, o número da família A indica quantos elétrons tem na camada de valência. Então, na família 1A, na família 1A, eu tenho um elétron na camada de valência. Na família 2A, tenho 2 elétrons na camada... Vale para as famílias A. A família 3A, tenho 3 elétrons na camada de valência, 4A, 4 e assim sucessivamente. Ó, 8A, 8 elétrons na camada de valência. Tá bom? Agora, você já sabe o nome das famílias. Ó, 1A, metais alcalinos, 2A, alcalino terroso, 3A, família do boro, 4A do carbono, 5A do nitrogênio, 6A calcogênio, 7A halogênio, 8A gases nobres. Tá bom. Agora, olha como que fica a distribuição eletrônica da camada de valência dessas famílias. Olha, NS1, o que significa aqui na família 1A? NS1. N é o nível, período ou camada, tá? Onde ele está na tabela periódica. Então, se ele está no primeiro período, a distribuição dele vai terminar com 1S1. Se ele está no segundo período, a distribuição dele vai terminar com 2S2. Se ele está no terceiro período, a distribuição dele vai terminar com 3S1.
Se ele está no quarto período, 4S1. Se ele está no quinto período, 5S1. Beleza? Então tá. Agora na família 2A vai terminar com S2, lembra? E esse N é o quê? É o período. Se o elemento está no... Não tem no primeiro período, família 2A. Se ele está no segundo período, então 2S2. Esse N é o período. Se ele está na família 3A, 3S2. Aliás, está na família 3A não. Ele está na família 2A, 2A. Se ele está no terceiro período, termina com 3S2. Se ele está no quarto período, termina com 4S2. Se ele está no quinto período, termina com 5S2. Agora, e se for da família 3A? A família 3A já está no bloco P. Então, vai terminar com período S2, período P1. Lembra que são 3 elétrons na camada de valência da família 3A? Olha aqui os 3 elétrons, 2 mais 1. Tá? Então, vamos supor que está no quarto período o seu elemento. Vai terminar como? 4S2, 4P1. Tá bom? Agora, famílias 4A, 4 elétrons na camada de valência. Vai terminar com S2P2. Então, vamos supor que ele está lá no terceiro período. Então, vai terminar com 3S2, 3P2. Tá? Vamos supor que ele está na família 5A. 5A tem 5 elétrons na camada de valência. 2 mais 3, 5. Vamos supor que ele está no quinto período. Então, é 5S2, 5P3. Beleza? Então, esse N é o período, tá bom? Período onde o seu elemento está. E a distribuição dele vai terminar desse jeito. Agora, a formulinha está bem aqui, ó. Do S a gente já sabe, termina com S1 ou S2, NS1 ou NS2. Do bloco P a gente já sabe, termina com N... Ó, vou colocar aqui, ó. O bloco P termina com NS2, NP de 1 a 6, tá? Então, ó, P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Mas para terminar com P de 1 a 6 antes, na própria camada de valência, teve que ter o NS2, ou seja, período S2, tá bom? Agora, olha a fórmula para o bloco D de dado. A fórmula para o bloco D de dado, olha isso. N menos 1 D de 1 a 10. Agora, antes de colocar isso aqui, espera aí que eu vou colocar uma outra coisa. Calma que está acabando, mas não é agora não. NS2, N menos 1, D de 1 a 10. Olha só, sempre o finalzinho da distribuição do bloco D vai ter NS2, período S2, período menos 1, D de 1 a 10. Exemplo, vamos pegar esse cara aqui, ó. O ítrio. Primeira familhinha aqui do bloco D, óbvio que vai terminar com D1. Está em qual período? 1, 2, 3, 4, quinto período. Quinto período. Então vamos lá. Como é que fica a distribuição do ítrio? Quinto período. Então, NS2, 5S2, 5N é o período. N menos 1 é 5 menos 1. 4D, D quanto? D1, que é da primeira família do bloco D. Tá? Agora, como que fica a fórmula do bloco F? Olha aqui, a fórmula do bloco F é NS2, N menos 2, F de 1 a 14. Certo? Então,
Vamos pegar, por exemplo, aqui do bloco F, o tório, TH. A série dos actinídeos está em qual período? Está bem aqui, ó, está no 7º período, tá? Então, como é que fica a formulinha? Fica 7s2, para indicar que tem 2 elétrons na camada de valência, que é a sétima do período, do 7º período. E vai ter no finalzinho, vai ter lá N-2, que é o período menos 2. 7 menos 2 dá 5. 5. Ixi, acho que aqui está atrás da minha foto. Espera aí. Vou botar desse lado. Como é que vai ficar? Vai ficar 7º período, então. 7º período, então. 7s2. Agora, 7º período menos 2. Dá 5F de 1 a 14. Mas aí de 1 a 14 vai ser quanto? Tá é o segundo elemento da série. Então vai ser 5F2. Certo? Então, pessoal, com a localização na tabela periódica, a gente consegue ter uma noção da distribuição eletrônica, da camada de valência, quantos elétrons tem na camada de valência. Tá? Outra coisa, a última que eu vou falar dessa aula de tabela periódica é a seguinte. Todos os elementos de transição interna e externa sempre tem 2 elétrons na camada de valência. Tá bom? Isso também ficou faltando falar. Tanto transição externa quanto interna, todos têm 2 elétrons na camada de valência. Tá? E as famílias A, o número da família A indica quantos elétrons tem na camada de valência. Família 1A tem 1 elétron na camada de valência. Família 2A tem 2 elétrons na camada de valência. Ok? Então, vou ficando por aqui. Deu para ter uma pequena noção aí da tabela periódica. E depois na aula de exercícios a coisa fica um pouquinho melhor. Ok? Então, obrigado. É hora de dar tchau e fui!